Olá, eu sou Monique Rocha da Mu Mandalas e essa é a aula 1 do evento online O Desafio da Mandala Pontilhada. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos e compartilhe essa aula com quem você sabe que gosta desse tipo de arte. O evento Desafio da Mandala Pontilhada aconteceu ao vivo em maio de 2021, foi editado e agora está disponível para que você possa assistir e reassistir quantas vezes quiser. E eu decidi liberar esse conteúdo de valor gratuitamente para contemplar todas as pessoas que querem aprender comigo, mas por algum motivo não podem pagar. Essa aqui é só uma pequena amostra do meu trabalho e se você quiser se aprofundar mais nesse tema das mandalas em pontilhismo e aprender muito mais comigo, nesse momento eu estou trabalhando num novo curso online, onde eu vou compartilhar com você toda a bagagem criativa que eu adquiri ao longo dos últimos 6 anos. Então me siga pelas redes sociais para você não perder esse lançamento. Dito isso, boa aula e aproveite. Quem está começando agora, principalmente, eu quero dar um recado assim do fundo do meu coração para vocês não se compararem com outras pessoas, não exigirem perfeição nesse primeiro momento. Tudo é uma questão de evolução e de treino. Então se dediquem e não se julguem se o resultado dessa primeira mandala não ficar como esperado. Continua, tá? É com a prática, com a repetição que a gente vai evoluir dentro dessa técnica do pontilhismo. Bom, aqui então, ó, vou partir para essa câmera. Aqui, ó, essa é a mandala que nós vamos fazer, tá? E aqui é o MDF. Deixa eu deixar essa daqui aqui. Pode ser. Isso, ótimo, obrigada. Bom, gente, esse MDF que eu tenho aqui, ele, como eu passei lá na lista, né, de materiais, é o MDF de 30 centímetros, tá? Ó. Então, aqui de uma pontinha a outra, ele tem 30 centímetros. Quem tá com de 30 centímetros, né, acompanha aí o passo a passo. Quem tiver com menor, depois vai só adaptando conforme eu for fazendo aqui as etapas, tá? Para começar, esse MDF aqui, ele é bem lisinho, tá vendo? Eu poderia começar ele sem passar a base acrílica, mas como eu vou mostrar exatamente como eu faço, né, no dia a dia as mandalas, eu sempre uso a base, tá? Que é essa daqui, ó, a base acrílica. Ela serve para preparar o MDF, para deixar ele mais uniforme, para que ele receba, né, as próximas camadas de tinta. Se você não tiver a base, não tem problema, tá? Pula direto para a tinta, não deixa de fazer por conta disso. Mas, sempre pensando na qualidade da peça a longo prazo, eu escolho trabalhar com a base, tá bom? Então, eu vou começar aqui aplicando e eu vou usar um pincel, ele é reto, né, e macio, tá bom? Ele tem um número 12 aqui, mas é uma marca bem aleatória, assim, então não vou nem passar para vocês porque eu não sei onde encontrar esse pincel, mas pode ser o pincel que vocês tiverem aí, tá? Aqui então a gente vai começar aplicando a base no MDF, ó. E aqui, o que a gente vai fazer? O pincel, às vezes, ele fica com umas marquinhas, né, umas ranhurinhas, ó. Então vai espalhando bem até sumir tudo, tá? Pode afastar um pouquinho mais. Isso, aí, ficou melhor. Assim vocês enxergam ela inteira. Depois, quando for começar a parte dos pontinhos, a gente dá um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, aqui vamos preenchendo toda a base. Espalhando bem para não ficar com as marcas do pincel, tá? No MDF. Ai, Bruno, sabe o que eu esqueci de pegar? Um copinho com água para limpar o pincel.
Aqui a gente vai indo com calma. Não, tá ótimo, obrigada. Aí tô sujando a mesa, tudo, mas depois a gente limpa, né? Vamos espalhando aqui. E aqui, ó, nessa parte, vocês vão ver que ela fica meio manchadinha, tá vendo? Que fica vários... Ela não fica regular, né, a pintura, não tem problema, tá? A base acrílica, ela fica assim mesmo, pode continuar que tá tudo certo. Parece que tá dando errado, mas tá certo. Depois a tinta do fundo vai cobrir essas imperfeições, então não vai aparecer. Ah, sim, ó, fizeram uma pergunta aqui. Quem preferir passar com um rolinho, pode passar, tá bom? Não tem problema. É que eu gosto de trabalhar com pincel. Então, eu sempre passo, aplico, né, a base, as tintas com pincel, mas quem prefere trabalhar com rolinho pode fazer também. Sem problemas. Bom, então aqui beleza. Finalizei. Eu vou limpar então meu pincel aqui na água. Pra quem não tem, nunca trabalhou né, com esse tipo de material, a base acrílica ela é a base d'água, tá? Assim como todas as tintas que a gente vai utilizar aqui hoje no desafio. Então, para limpar é só colocar assim num recipiente com água, tá? Para lavar é bem tranquilo. Ela não demora para secar, gente, é bem rapidinho, ó. Eu vou aguardar só mais uns minutinhos. Esse lado dela que tá até sequinho. Mas vamos aguardar aqui rapidinho enquanto ela seca. E aí, para secar o meu pincel, eu esqueci de trazer um paninho, então eu vou usar um papel toalha mesmo, tá bom? Deixa eu dar uma limpada aqui. E lembrando que amanhã, então às 8 horas da manhã, vai ter live lá no meu perfil do Instagram para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar na caixinha de perguntas que a gente vai fazer ao final da live, tá? Que vai ser tudo respondido amanhã. Ajuda a não puxar muita tinta do fundo. A base acrílica, ela dá... porque assim, pensem que o MDF, ele suga, né, a tinta, porque é uma madeira. Então aqui, com a base, ele vai sugar menos a tinta que vai estar em cima. Visualmente, se o seu MDF for bem liso, visualmente ele não vai dar diferença, tá? No final vai ser a mesma coisa, mas eu estou mostrando o passo a passo de como eu faço. Então, agora, se o seu MDF ele é áspero, ele é mais poroso, aí sempre, assim, essencial usar a base para dar uma nivelada. Às vezes, dependendo do MDF, tem que até dar uma lixadinha, assim, para ficar mais uniforme, né? Aí, já ia pegar a tinta errada aqui. Ó, aqui já secou, tá bem sequinho. Então, se o pessoal está perguntando se a base acrílica pode ser substituída por verniz ou goma laca. Seria mais para dar uma impermeabilizada, né, no fundo, no caso do verniz da goma laca. Então, se vocês quiserem, né, não tiver a base, pode fazer dessa forma, mas eu não costumo usar esses produtos antes, eu passo só a base. Mas já vi pessoas usando goma laca, por exemplo, né, para dar uma protegida ali no MDF e tá tudo certo também. É mais questão de testar. Sempre que vocês, né, tiverem alguma dúvida, assim, faz um teste, sabe, em alguma outra peça para ver se o resultado final vai ser bom ou não.
Eu nunca usei goma laca nem verniz antes, tá? Eu sempre uso no final, para fazer a finalização da mandala. Agora, ó, aqui então, eu vou, já secou, tá? O MDF ele tá bem sequinho. Eu vou fazer a aplicação então da tinta na cor do fundo, que é essa arandano, né? Que foi a cor que eu escolhi. Ela é um vinho bem bonito. Se você não tiver essa tinta, você pode usar qual cor você escolher aí pro fundo da sua mandala, tá? Eu escolhi essa porque o pessoal votou quando eu fiz uma enquete lá. Vou colocar aqui no meu godê. Quem não tiver o godê pode usar uma bandejinha de isopor também, tá? Vocês votaram, a maioria das pessoas votou que queria uma mandala com fundo de outra cor que não fosse preto, né? Pra dar uma mudada. Então, como eu gosto de cor escura, eu peguei uma outra cor que não fosse preto. Vamos lá. Aqui, ó, então eu vou usar o mesmo pincel e aí a gente vai preenchendo aqui a base. Deixa eu tirar esses farelinhos que caiu. Ó, da mesma forma, tá? Aplicando e tentando espalhar bem para não formar nenhuma, não ficar nenhuma ranhurinha do pincel aqui. Quem quiser fazer com o rolinho, pode fazer. Não tem problema. A base acrílica é como um primer, tá? Eu tô lendo aqui os comentários de vocês. A base, gente, ela seca bem rapidinho, viu? Não tem, é só aguardar aí uns 2, 3 minutinhos que seca. Só se o tempo estiver muito úmido onde vocês estiverem que vai demorar um pouquinho mais, mas é bem rápido o tempo de secagem. As tintas, no geral, assim, a PVA, né, a acrílica, não são tintas que demoram muito para secar. São mais tranquilas, mais rápidas. A minha tinta aqui, ela tá um pouquinho grossa. Tá demorando mais para eu passar aqui, mas deixa eu tirar esses farelinhos aqui. Opa. Gente, eu tô vendo aqui também, vocês estão falando da tinta de tecido. Tinta de tecido, ela não é pra mandala em MDF, hein? Pelo amor de Deus. Porque a textura dela é super diferente, né? Elas são pra tecido, realmente. Então, não vai aderir legal aqui na madeira. Depois que secar, vai ficar esquisito. Não rola. Nossa, minha tinta tá cheia de coisinha. Deixa eu puxar mais pra cá. E aí, ó, vai dando uma olhada aí onde tá ficando, se tiver ficando algumas falhinhas no branco. Cadê minha tinta? Deixa eu pegar mais tinta aqui. Aqui. Essa cor aqui, ela tem uma cobertura bem legal, então não tem necessidade também de passar duas de mãos. Mas passar uma só já vai estar ok. Opa. Aí vocês viram que eu tô passando meio sem regra aqui, né? Tô indo pra lá, pra cá. Não tem problema. Depois que secar não fica muito aparente, né?
finalizar aqui. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no começo, mas que é importante, agora eu tô pensando aqui, porque eu tô pintando a mesa inteira, né? Forrem a mesa de vocês, tá? Se vocês não puderem manchar a mesa, porque dá pra limpar depois também, tá? Se for o caso, passar uma buchinha com água sai, mas é sempre melhor dar uma forradinha antes na mesa. Aqui, dar os últimos retoquezinhos nela. Aqui eu tô passando o pincel agora toda nela no mesmo sentido, pra ir tirando um pouquinho das marquinhas aqui que ficaram, tá? Bom. Quem fizer com o rolinho já não vai sentir necessidade de fazer isso, porque o rolinho ele dá uma uniformizada melhor, né? É que eu ainda prefiro trabalhar com pincel, então é isso. Aqui, ó, já vou limpar o meu pincel. Os pincéis de vocês, nunca deixem eles muito tempo mergulhados assim na água, tá? Limpa, já seca, pra você preservar a vida do seu pincel. O nome dessa cor é Arandano, da Acrylex. Ela é PVA, tá? Essa tintinha aqui, ó. Bruno apagou apagou aqui o... Bom, então vou deixar meu pincel aqui para ele secando. Ó, enquanto seca aqui a minha tinta, vou dar um retoquezinho aqui que já manchou. Opa, quase que eu coloquei o pincel na minha água, foi beber. Enquanto a tinta vai secando aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta que vocês fizeram. Porque o meu cabelo tá atrapalhando o microfone? Cadê andando? Dá pra tentar misturar um pouquinho de preto em algum tom de vermelho, mas vai adicionando bem aos pouquinhos mesmo, porque o preto ele tem um pigmento bem forte, né? Então, pra ficar super escuro e não dar quase diferença, né, da cor preta realmente, é bem facinho. Então, coloca ali um vermelho, vai adicionando bem aos pouquinhos pra tentar chegar aí num vinho, tá? Tá, então tá bom, gente. Falaram que não tá... Vocês estão me escutando bem? Meu cabelo não está atrapalhando, então é isso mesmo? Ó, a lista de materiais, ela foi enviada para todo mundo que se inscreveu no desafio. Então a gente enviou por e-mail, enviamos também lá nos grupos do WhatsApp. Tá tudo lá certinho, mas se por acaso alguém não conseguiu, amanhã a gente pode tentar mandar de novo, né, Bruno? Nos grupos, tá? Para facilitar para vocês. Ai, obrigada, gente. Ó, o fundo deve ser sempre escuro? Não, não é uma regra, tá? O fundo ele pode ser da cor que você quiser. A sua mandala ela pode ser exatamente do jeito que você quiser. Vocês podem usar a criatividade de vocês assim à vontade. O que acontece? Eu me identifico mais com fundos escuros. Então, eu amo fazer mandala com fundo escuro. Então, pra mim, foi até um pouquinho difícil sair do preto, porque eu acabava ficando só, né, no preto. E aí eu comecei a ir para outras cores, mas ainda assim mantendo essa essência do fundo escuro, porque é mais uma identidade do meu trabalho mesmo. Mas você pode fazer da cor que você quiser. O que acontece? Quando a gente coloca o fundo escuro, né, por exemplo aqui nessa mandala, o fundo dela é escuro e aí eu coloquei as cores por cima. Então é como se a sombra ficasse atrás e as cores aqui na frente fossem a luz. Imagina que quando a gente olha alguma coisa contra a luz, né, no caso, se a cor clara estivesse aqui no fundo e os pinguinhos escuros por cima, é como se você estivesse olhando algo contra a luz. Então dá um contraste bem diferente. O resultado final fica muito diferente de uma mandala com fundo claro e uma com fundo escuro.
mas é questão de preferência mesmo, tá? Vocês podem usar qual cor vocês quiserem. Dá pra usar tinta fosca? Sim, tinta fosca, tinta brilhante. Pro fundo, eu sempre indico usar tinta fosca. E a tinta brilhante eu gosto de usar no pontilhado, tá? Em cima da mandala, que a minha tá quase secando, então enquanto isso a gente vai... Ah, olha, ainda bem que eu mexi a mandala aqui, que eu já esqueci de uma coisa muito importante. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Essas bordinhas aqui, ó, em volta, vamos pintar elas também, tá? Pra ficar com um acabamento bem bonito, a mandala de vocês. Aí o que eu aconselho você a fazer? Pega um potinho de tinta aí, pode ser a sua base mesmo, e põe ela assim, ó, em cima, pra você conseguir pintar aqui na lateral, tá? Eu vou fazer isso então. Enquanto isso, vamos pintando aí a bordinha da nossa mandala. Que é importante que a lateral sempre acompanhe aqui a cor do fundo, pra ficar com um acabamento mais bonito mesmo, a peça, tá? Aí aqui, eu até esqueci de mostrar, eu tô usando um pincel mais fininho, tá? Qualquer pincel que você tiver mais fininho, ou se você não tiver um pincel fininho, pode passar assim, ó, bem retinho, tá? Com o pincel que a gente usou na base mesmo. Vai usando só as pontinhas dele aqui em volta que dá certo também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, a parte de trás da mandala, eu indico que vocês pintem pela questão do acabamento. Fica muito mais apresentável, sabe? Apesar de ser uma parte da mandala que não vai aparecer, né? Se a pessoa vai pôr na parede, por exemplo, ninguém vai ver o fundo dela. Mas imagina que você vende uma mandala, quando a pessoa recebe essa mandala, ela tá sem acabamento atrás. É um pouco estranho. No começo eu não pintava, porque eu não pensava nessa importância, sabe? Mas dá diferença. Então, atrás, se você não quiser passar base e tudo mais, passa pelo menos uma cor ali no fundo e depois faz o acabamento com o verniz. Isso aí a gente vai fazer também depois na última aula, tá? E aí, eu vou deixar então de tarefa pra vocês, porque tem que esperar a parte de cima secar totalmente pra você conseguir pintar atrás, né? Amanhã, então, um pouquinho antes da live, por exemplo, se vocês conseguirem, pintem a parte de trás da mandala, tá? Eu vou trazer a minha pintadinha também. E outra coisa que é importante, não só também pelo acabamento, né, pela parte estética. Por exemplo, se a pessoa coloca essa mandala numa parede que tem umidade e o MDF ele está completamente desprotegido, sem verniz, sem nada, pode ser que o MDF sugue, né, essa umidade para ele e aí pode empenar a mandala, né, madeira, então ela pode ficar tortinha depois, pode mofar, tem várias questões que a gente precisa pensar. A gente nunca sabe como é a casa, né, de quem vai pendurar mandala, no caso quem faz para vender ou até quem faz e dá de presente, a gente às vezes não sabe como que é, né? Então, tem que pensar em todas essas questões. Bom, então aqui já tá certinho. Pode secar com secador, sim. Quem quiser acelerar aí o processo de secagem, pode secar com secador, não tem problema nenhum, tá? Essa parte aqui que a gente fez, como ela tá, assim, é uma pintura, né, bem plana, beleza. Quando vocês fizerem a parte do pontilhado, se vocês forem secar, toma bastante cuidado, não coloca tão perto, porque pode deformar o ponto, tá? Eu já fiz isso, já aconteceu comigo, de eu querer acelerar o processo de secagem, e aí passei o secador com os pontinhos em cima e deformou vários deles, e aí fica uma meleca. Então, só toma cuidado com isso. Ó, essa tinta,
ela não precisa ser diluída em água, tá? Ela já vem pronta para uso. Então, tanto a PVA quanto a acrílica, é só pegar no potinho e misturar. O que pode acontecer? Se a sua tinta estiver muito dura, se ela já começou a secar e está ficando dura assim lá no potinho, você já não está conseguindo trabalhar bem com ela, lá no meu perfil eu já deixei um vídeo ensinando a fazer o medium caseiro. E existe esse produto para comprar também pronto já, tá? Na internet. Procurem por medium para pintura acrílica ou fluidificador, enfim. Eu faço os meus porque é mais prático e é feito com cola PVA extra e água. É mais fácil de encontrar. Esse tipo de cola vocês encontram em papelarias, tipo Calunga, ou até lojas de artesanato, né? E a água é a água mineral. Eu que fiz a pintura de mandala na xícara, ó, essa xícara aqui, ela não está aqui à toa. Ela fui eu que fiz, mas é com uma outra tinta, tá? Não é com essas aqui. Ó, tem a Aniele tá perguntando para riscar uma mandala num tamanho maior. É exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou ensinar aqui a mesma forma que a gente vai fazer as linhas guias e a divisão da mandala de 30 centímetros, você pode aplicar para qualquer tamanho. A única coisa que vai mudar é, aqui eu tenho uma régua de 30 centímetros para mandala de 30 centímetros. Se a sua mandala for maior, você vai precisar, né, naturalmente ter uma régua maior, tá? Então, é sempre legal ter vários tamanhos de régua e para tamanhos bem grandes, assim, tipo 1 metro, tem aquela régua de madeira que vende no Mercado Livre, é bem fácil de encontrar também, régua de lousa escolar, sabe? A minha eu não trouxe aqui hoje pra agência. Ó, eu vou esperar mais um pouquinho porque a minha ainda tá bem molhada, ó, a pintura, tá? Então, eu vou esperar secar um pouquinho. Mais alguns minutinhos e... Opa! Esqueci do microfone, desculpa, gente, joguei meu cabelo aqui. Esse MDF, ele tem 3 milímetros, tá? Ele é mais fininho. Ó. Eu tô usando esse daqui para fazer o desafio, mas as mandalas que eu vendo, eu faço no MDF de 6 milímetros e eu recomendo porque ele é mais resistente, né? Então, pensando em durabilidade, principalmente para quem vai fazer envio por correio, optem por esse MDF no mais grossinho, tá? Porque ele é mais resistente, né? Não corre tanto risco assim de chegar a danificar. Então, aqui pro desafio eu tô fazendo de 3 milímetros mesmo, porque provavelmente eu vou ficar com essa mandalinha pra mim e eu sei que eu não vou quebrar ela. Mas o de 6 milímetros ele é melhor. Esmalte, você pode fazer os pontinhos com esmalte sim, tá? A única coisa é que talvez o esmalte ele tenha uma textura mais líquida, né? Então você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para eles não encostarem, sabe? Não deixar muito próximo um pontinho do outro, senão eles grudam e aí perde o formato, tá? Ó, na última aula eu vou mostrar como é que aplica, tal, todos os ganchinhos, tá bom? Como a gente vai finalizar a mandala, eu vou mostrar também essa parte para depois vocês fixarem ela na parede, tá? Então fiquem tranquilos que eu vou mostrar. Tá. Cheguei. Se a tinta da base é acrílica. A tinta da base que eu usei é PVA. Tem uma pessoa perguntando aqui. Então, é que se eu trouxesse uma mandala seca, vocês iam ter que esperar secar do mesmo jeito. Quem tá pintando aí comigo, né? Então, vamos aguardar só mais uns minutinhos e já vai estar tudo certo, gente. Uma coisa que a gente tem que ter quando a gente faz qualquer tipo de arte, de artesanato, é paciência, tá? Inclusive para fazer mandalas, gente. Então, por favor, já comecem a desenvolver essa virtude em vocês, porque é muito importante mesmo. Tenham paciência, por favor.
E, enfim, por que eu tô fazendo também o passo a passo todinho, não tô trazendo com coisas prontas? Porque tem bastante gente que tá participando da live e que já sabe fazer, que já faz tudo mais. Tem muitas pessoas também que nunca fizeram, entendeu? Então eu preciso mostrar o passo a passo para atender todo mundo, né? Tem pessoas que estão fazendo pela primeira vez hoje, então é importante mostrar, inclusive, o tempo de secagem e tudo mais. Bom, tá quase aqui, deixa eu tirar esse pelinho. Vamos, eu acho que já dá pra começar. Vamos fazer o seguinte, então. Bom, vou começar. O primeiro passo aqui pra gente criar as linhas guias é encontrar o centro da mandala. Então, como que eu vou encontrar o centro da mandala? Eu faço dessa forma. Existem outras formas também de fazer isso, mas essa é a forma que eu uso, tá? Então, se você sabe fazer de outro jeito, pode fazer, fica à vontade. Eu vou fazer aqui do meu jeito, vou ensinar vocês. Eu vou colocar a régua aqui no meu MDF, onde eu acredito ser o centro, tá? Não vou colocar nem muito aqui em cima e nem muito aqui embaixo, tá? Procura aí uma proporção onde fiquem duas partes iguais, tá? Só pra gente ter uma noção. Então aqui de um lado do MDF, eu tenho o 0 e o outro aqui o 30, né? Deixa eu tentar deixar a régua bem retinha. Eu vou fazer uma marcaçãozinha então aqui no 15, que é a metade dessa medida que eu tenho, tá? Vou fazer um risquinho assim, ó, pra cima, tá? Com o meu lápis. Ó, deixa eu ver, vou mostrar aqui de ladinho aqui pra vocês, ó. O meu risquinho tá aqui, tá? Ó, fiz um risquinho assim com lápis grafite. Então, meu risquinho, ele está em pé, eu vou virar o meu MDF e vou deixar o meu risquinho deitado, tá? E aí, eu vou colocar a minha régua bem coladinha nesse risco, tá? Bem paralela a ele, ó, assim. E vou de novo achar o 15, que está aqui. E vou fazer um risquinho em pé de novo. Então aqui, ó, formei um ângulo. Vou tirar ele e mostrar de lado para aparecer aqui, ó. Certo? Ficou assim, ó. Um ângulozinho. Essa primeira linha aqui, que tá deitadinha, eu já posso definir ela com a régua, tá? Então, eu vou voltar minha régua lá. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Aí, ficou ótimo. Ó. Vou voltar aqui e vou riscar, vou traçar ela. Uma dica, quando vocês estiverem fazendo essas marcações, se você estiver usando lápis grafite assim normal, igual eu estou usando, faz ela bem levinha, tá? Só para você conseguir enxergar, porque daí facilita na hora de apagar. E uma coisa que eu esqueci aqui, fazendo favor, Bruno. Você pode usar também, caso você tenha aí, deixa eu procurar aqui o meu para mostrar para vocês. Aqui. Um lápis aquarelável branco, tá? Ou algum tonzinho de bege, assim, essas cores mais clarinhas. Esse lápis aquarelável, esse é da Faber-Castell, não sei se você tiver criança em casa, provavelmente ele tem na caixa de lápis dele e não deve usar para nada. Dá para apagar depois com cotonete úmido, tá? Fica mais fácil de apagar. Não borra tanto. Bom, então beleza. Então aqui a nossa primeira linha tá riscadinha. Agora eu vou virar de novo na mandala, deixar esse risquinho aqui deitado também. E vou riscar, definir essa linha aqui também, tá? Então, agora nós temos já 4 linhas guias na mandala, né? Ela ficou dividida em 4 partes iguais, ok? E aqui é o centro da minha mandala. É o ponto central, é de onde tudo vai se desenvolver, tá? Então, para um resultado simétrico e harmonioso, é bem importante essa parte das linhas guias. Agora, eu vou precisar... 4 linhas não são suficientes, né? Para me guiar aqui na mandala. Para quem não sabe, essas linhas aqui é o que ajudam a gente saber exatamente onde colocar, né, os padrões aqui da mandala para ela ficar bem simétrica, tá? Então, aqui eu vou fazer 16 linhas guias. Então, já tenho 4.
Agora eu vou colocar a minha régua, deixa eu puxar aqui mais pra cima. Vou colocar a régua aqui, ó, de uma pontinha, de um risquinho até o outro e encontrar a metade de novo. Então aqui deu 21, vou marcar aqui no 10,5. E aí eu vou ligar esse pontinho lá com o centro da minha mandala. Tá? Vou passar por aqui, ó. E aí eu vou criando aqui algumas fatias, tá bom? Então eu vou fazer isso com todos esses quartos aqui da mandala e depois com essas partes também. Eu vou sempre encontrar o meio para dividindo em mais partes. Então vamos lá, 21 centímetros de uma ponta a outra, 10,5 é a metade. Vou ligar aqui com o centro, tá? Ficou claro essa parte aí para quem nunca tinha feito? Acho que sim, né? Deixa eu tomar uma água. Gente, espera só um pouquinho que eu tô tentando acompanhar. Bom, então vamos continuar, vai. Vamos aqui. É bom que eu dei um tempinho aí pra vocês irem fazendo. A minha, ela não secou muito bem, então ela vai ficar meio esquisita esse risquinho aqui, mas tudo bem. Ó, no vídeo às vezes fica meio difícil de enxergar, mas tá ficando assim, tá? Ó, o grafite ele reflete na luz. E aqui nessa hora, se você estiver fazendo essa divisão e já perceber que, por exemplo, essa parte aqui deu 21, essa daqui ficou com 20 ou com 22, sei lá, você já percebe que a sua mandala ela ficou um pouquinho torta, as linhas guias. Aí apaga e faz de novo, porque o certo é que todas as partes tenham a mesma medida, tá? Ó, aqui então tenho 8 linhas guias, eu vou fazer mais uma aqui no centro de cada fatia dessa daqui, né? Agora deu 11, então vou marcar aqui no 5,5. E assim nós vamos criando quantas linhas guias você quiser, tá? Quando vocês forem fazer as próximas mandalas, né? Eu costumo trabalhar com pelo menos 16. Se der alguns milímetros de diferença, tudo bem, tá? Mas se ficar tipo, mais de 1 centímetro diferente, aí já é legal dar uma acertadinha aí nas linhas, tá? Na divisão. Vamos lá, já estou quase finalizando. E aqui agora a última. Então, prontinhas minhas linhas guias aqui, ó. 16 linhas. Ok. Deixa eu esperar. Todo mundo conseguiu fazer? Ó, teve quem perguntou? A Nanda perguntou se quanto mais linhas guias, melhor. Na verdade, não é questão de ser melhor ou pior. Vai mais do que você quer criar. Eu costumo começar com 16 linhas guias. Para esse espaço aqui, eu acho suficiente.
E aí o que acontece? Quando eu tô fazendo mandalas em tamanhos maiores que esse, conforme a mandala vai, a borda dela que vai crescendo, né? Esse raio ele vai ficando maior, certo? Vai se expandindo. Então, às vezes eu faço uma parte da mandala com 16, e aí chega um momento que eu sinto necessidade de criar outras linhas. E aí a partir daqui, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Eu faço as marcações de novo, tá? Então, é uma coisa que você pode incluir conforme você for construindo a sua mandala. Tá? Mas para começar eu costumo fazer 16, aí também fica a critério de vocês. Não é uma regra, tá, gente? Não tem que ter 16 linhas. Eu faço com 16 linhas, mas você pode começar com 8 linhas, enfim, com quantas linhas você quiser. Aqui é uma sugestão, tá? E um passo a passo de como eu fiz a mandala, que é o modelo do desafio. Agora... Cadê meu estojinho de novo? Fazendo favor. Obrigada. Agora vamos pegar o nosso compasso. Pegue o seu compasso. Deixa eu achar o meu. Aqui. Meu compasso está aqui. O meu compasso, ele tem essa rosquinha aqui, que dá pra você ir ajustando. Se o seu não tiver, não tem problema, tá? Aqui como que a gente vai fazer? Esse meu que ele tem um ajuste, eu deixo ele fechadinho assim no máximo. Essa partezinha aqui da agulha, pra quem não tá acostumado a trabalhar com compasso, você vai colocar assim, ó. Bem aqui no meinho mesmo, no encontro de todas as linhas, tá? Ó, assim. Eu vou dar uma fincadinha aqui pra ele não escapar. E aí aqui eu vou criar a primeira circunferência. No meu compasso, essa é a menor circunferência que ele faz. Se o seu ele não tem um limite, cria uma bolinha aí pequenininha, ela tem um dedinho de largura, tá? Para ser o miolinho central da nossa mandala. Ó, pediram para eu repetir como que faço as divisões aqui das linhas guias. Então, vamos lá. Se você já encontrou aqui, né, o centro da sua mandala, certo? O pontinho central tá aqui, né? Vai ter uma linha aqui deitadinha e uma linha aqui em pé, né? Aí você encontrou o centro. A partir disso, você vai dividir sempre todas as partes da mandala, sempre encontrar o meio delas. Ou seja, por exemplo, se eu quisesse incluir mais uma linha guia aqui nessas fatiazinhas aqui, eu mediria de uma ponta a outra, ó, deu quase 6 centímetros. Então, você marca sempre na metade disso, tá? E aí você vai ligando até o centro da mandala. Assim você vai criando quantas linhas você quiser. Quem quiser, quem já estiver acostumado a usar o transferidor, pode usar também, tá? Não tem problema nenhum. Existem diversas formas de fazer as linhas guias e aí cada pessoa prefere, né, trabalhar de um jeito, tá? Eu sempre faço assim, eu não costumo fazer com transferidor. Muita gente também que está começando agora não tem o transferidor, então eu estou ensinando a fazer com lápis e régua, que são materiais mais comuns de se ter em casa. Tá, então agora vamos voltar aqui para o compasso. Vamos começar a criar então aqui, né, as marcações da mandala para depois começar a parte de pontilhado. Aí tem gente que me perguntou aqui se não existe um pré-projeto antes da mandala. Eu não faço um pré-projeto, eu simplesmente começo. Mas quem quiser pode desenhar num papel, por exemplo, né, o que espera. Deixa eu só pegar essa daqui então como exemplo, ó. Aqui nós temos uma marcação que é a do miolinho e a próxima ela vai dar aqui, ó, um intervalinho de quase um dedinho, tá? Então eu vou abrir um pouco o meu compasso, não muito. E vou fazer mais uma circunferência. Opa, escapou. Ó.
certo? Então ficou assim, ó, tenho duas circunferências aqui. Agora eu vou abrir bem pouquinho o compasso e vou fazer uma circunferência próxima a essa. Ó, eu vou fazer e aí depois vocês olham a distância, tá? Opa. Ó. Bem próximo, tá? É uma distância pequenininha entre essas duas. Agora, eu vou medir com o meu dedo mesmo, tá? Eu vou usar aqui um dedinho meu de referência para fazer a próxima marcação. Então, eu vou abrir meu compasso até ele passar aqui esse meu dedinho. Ó. Então, vai ficar mais ou menos essa distância. Tem como dar um zoom aqui, por favor? Um pouquinho mais? Peraí, gente, vamos chamar no Zoom aqui. O funcionário do Zoom tá chegando, peraí. Aí, ó. Só um minutinho para ajustar o foco aqui rapidinho. Tá. Um minutinho aí, galera. Estamos ajustando o foco. Aí, ó, perfeito e nítido. Ok? Tem um dedinho aqui. Eu vou deixar assim aproximado enquanto a gente estiver fazendo, a hora que chegar aqui nos limites a gente tira o zoom. Bom, então beleza, dei um dedinho. Agora, a partir dessa marcação aqui, eu vou medir 2 dedinhos meus, tá? Vocês podem estar se perguntando, por que você não marca em centímetros, né? Eu não consigo trabalhar assim, gente, eu vou mais no olho mesmo. Não fico marcando, não gosto muito de muitas regras, não. Ó, então aqui passei mais uma circunferência com 2 dedinhos. Agora a gente vai fazer igual essa daqui, ó, tá? Uma bem próxima dela, pra ficar tipo um arquinho assim, mais fechadinho. Então abre só um pouco aí o seu compasso. Ó, vai ficar assim. Ó, no final, se vocês quiserem, eu meço aqui e passo pra vocês a medida, tá? Mas aqui, como eu falei, eu não costumo fazer isso. Ó, agora aqui, dessa última linha aqui que a gente criou, deixa eu puxar pra cá pra vocês enxergarem bem. Eu vou dar 3 dedinhos de distância, tá? Então aqui, ó, aqui foi quase um, aqui foi um, aqui 2 dedinhos, agora 3 dedinhos, tá? Aqui, ó. Opa, ai, perdão, gente. Corri com a mandala daqui, desculpa, ó. Então vai ficar assim. Deixa eu ver. Tem como tirar um pouquinho do zoom, Bruno, por favor? Aí, isso. Ó, gente, então é pra estar assim a mandala de vocês. Eu vou medir com a régua aqui. Pra quem prefere saber exatamente os centímetros. Espera aí. Bora lá, então. Eu vou medir aqui metadinha dela pra gente ver. Ó, o centro aqui. Ah, perdão. Tô aqui com a cabeça na frente, desculpa, gente. Ó, aqui, a primeira circunferência deu quase 1 centímetro. Faltou 1 milímetro pra dar 1 centímetro. Ah, Bruno, dá um zoom de novo, por favor. Aí, ó. Ó. Praticamente 1 centímetro, tá? Pra essa primeira circunferência. Aí... deu... É que, gente, ó, vou ter que contar, tipo, os milímetros. É meio inviável. Mas, enfim, quase chegando no 13, eu fiz outra circunferência. Então, deu praticamente mais 1 centímetro. Aqui deu
3 milímetros, 4 milímetros de um para outro. Aqui, deixa eu ver se deu um... Aqui deu 1,5 centímetro, ó, tá? De uma para outra. Vou medir assim que é mais fácil, senão eu vou ficar meia hora aqui. Aqui deu 3,5 centímetros praticamente, 1 milímetro a menos. Aqui de novo, 5 milímetros. Aqui deu 4,5 centímetros, ó. E aí sobrou aqui de bordinha quase 3 centímetros. Faltou 2 milímetros para dar 3, tá? Mas assim, não se apeguem tanto a questões de milímetros. Se ficar um pouquinho só diferente, não tem problema, vai dar tudo certo, tá bom? Às vezes fica um pouquinho diferente, não tem problema. Cada mandala é uma mandala, cada pessoa tem, às vezes, né, um jeito de abrir o compasso ou não, então nunca vai ficar exatamente igual, mas assim dá pra vocês terem uma noção e seguir o modelo. Ó, a live, ela vai ficar salva, tá? Então, quem ficar com muita dúvida, porque eu não consigo ficar voltando muitas vezes aqui o passo a passo, senão a gente não vai sair dessa etapa. Então, como a live vai ficar salva, tentem assistir de novo depois, tá bom? Pra assistir com calma, aí você pode pausar, voltar no ponto que precisar de novo. Até amanhã à noite. Até amanhã à noite, tá bom? Depois disso a live vai sair, então se programem, mas vai estar lá. Vai dar pra vocês estudarem e assistirem de novo, tá bom? Agora, vamos começar, já são 9 horas, passou voando. Vamos começar então aqui os primeiros pontinhos, tá? Eu vou usar agora aqui no começo esses boleadores que são os mais fininhos. Deixa eu ver, esse aqui tá bem sujinho, né? Mas, bom, de tinta. Ó, esses boleadores que são os mais fininhos, que tem as ponteirinhas mais delicadinhas, tá? Quem não tiver esses aqui, pode usar, por exemplo, palitinhos de dente, tá? Que também são bem miudinhos e dá pra fazer uns detalhes mais delicados da mandala. Uma pergunta interessante. Quando a mandala é maior, o que fazer, né? Porque o compasso ele tem um limite aqui de abertura. Este meu compasso, ele tem um extensor, então eu consigo tirar aqui, ó, essa partezinha dele e colocar um extensor, então aí ele alcança uma circunferência maior. Mas uma boa opção para quem não tem esse compasso é comprar aqueles compassos de lousa também, que é de madeira, tá? Que o professor usa, porque ele é bem grande e ele faz circunferências bem grandonas também. Eu tenho, mas eu não trouxe aqui pra agência, ficou lá no ateliê. Ó, antes de começar tudo, o que eu vou dizer para vocês? Voltando aqui para a mandala. Este pontinho central aqui, ó, eu não vou preencher agora, tá? Eu sempre deixo ele por último, porque é bom a gente ter este hábito de não começar pelo começo. Porque se você está criando uma mandala e você não sabe exatamente como ela vai ser, às vezes até mesmo quando você tem a ideia de como ela vai ser, é normal que você mude de ideia no meio do caminho, enfim, que surjam outras ideias. A mandala, às vezes, ela toma vida própria e ela não fica do jeito que você imaginou no começo. Então, deixe esse pontinho aqui sem pintar, porque se você precisar depois incluir outras linhas guias, você sabe onde está o centro da sua mandala, tá? Então, eu vou pular ele e vou deixar ele para o final. Vamos começar, então, fazendo aqui os puxadinhos da mandala, que são esses detalhezinhos aqui, tá? Para isso, eu vou usar a tinta, eu pedi na lista de materiais essa acrílica fosca turquesa, tá? Quem não tiver pode usar a PVA turquesa também, elas têm uma tonalidade bem parecida, bem próximas, é um pouquinho diferente só, não tem problema. Eu vou usar a acrílica. Ai, que meleca que eu fiz aqui.
Pega então o boleador menorzinho que você tiver aí, com a pontinha mais fininha. No caso o meu é esse rosinha aqui do kit. Se não, pode ir com o palitinho de dente mesmo, tá? Que vai dar certo também. Aqui, ó, nós vamos usar as nossas linhas guias. Deixa eu ver, tá focando? Tá bom? Se quiser aproximar um pouquinho agora, Bruno, se der, acho que vai ser bom. Aí, tá ótimo. Ó, então aqui nós vamos usar as linhas guias como parâmetro, tá? Como base. Então eu vou fazer em cima da linha e dessa forma eu já acabo apagando ela, tá? Aqui, ó, vou molhar o meu boleador um pouquinho, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Enfim. Vou dar um pinguinho bem aqui em cima da linha, tá? Ó, depositei a tinta, vou molhar aqui um pouquinho. E aí eu só vou arrastar ele aqui, ó, até lá o centro. Aí ele vai... Esse aqui ainda ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem. Ele vai afinando naturalmente, tá? Porque a gente vai descarregando a tinta, né? Arrastando, então ele forma esse formato meio que de gotinha, tá? Eu vou fazer os próximos aqui. Se você tá tendo muita dificuldade em fazer, eu vou usar essa parte de trás aqui da mandala. Você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Pega a sua linha e vai fazendo pontinhos, tá? Ah, opa! Nossa, aqui o branco dá uma estourada na luz, né? Ó, quem tiver muita dificuldade de fazer o puxadinho, faz uma linha de pontinhos decrescente, assim, ó, só descarregando a tinta do boleador, tá? Vou fazer de novo. Ó, tem a linha, né? Imagina que a linha tá lá e você vai vir só descarregando a tinta que tá aqui no boleador, beleza? Agora voltando aqui para os nossos puxadinhos, então eu vou fazer isso em todas as linhas, em cima de todas as linhas, ó. A tinta ela tem que estar bem molinha, tá? Para você conseguir fazer isso. Se a sua tinta é nova, provavelmente ela vai estar bem fluida, então você vai conseguir fazer isso aqui sem problemas, ó. Esse aqui ficou um pouquinho estranho, eu vou consertar ele com um palitinho de dente. E aí vai formando como se fosse uma florzinha. A gente já vai vendo aqui um padrão nascendo. Ó, a tinta, então, como eu falei, se ela estiver bem molinha, ela vai deslizar com mais facilidade. Se a sua tinta não tá molinha, aí é legal usar o medium, que eu falei um pouquinho antes sobre ele, que ele é um diluente, né? Ele muda a característica da tinta e você consegue deixar ela mais molinha. É bem legal. Para fazer esses pontinhos aqui, o ideal é que a tinta esteja bem líquida, bem molinha. Aí agora, para dar um contraste, que cor que é? Usei o branco. A próxima cor que eu vou usar agora para intercalar esses puxadinhos é o branco metálico, tá? Esse da Metal Colors aqui, da Acrylex. Se você não tiver o branco metálico, pode usar o branco normal mesmo, fosco, brilhante. As tintas brilhantes, como essa daqui, por exemplo, ela tem uma textura muito legal. Para fazer esse detalhe do puxadinho, é a que eu mais gosto de usar, tá? Então ela é bem molinha. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho então do meu branquinho brilhante e eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar com a mesma ponteirinha aqui do boleador, vou molhar lá ele. E agora eu vou colocando os pontinhos entre esses dois, na mesma direção. Quem quiser pode fazer do lado contrário também, mas eu quero esse efeito aqui
na mesma direção. Então eu vou levar os pontinhos lá pro centro, tá? Dessa bordinha aqui pra dentro. Essa tinta metálica, ela também tem uma textura bem legal pra fazer esse pontinho. E o efeito dela é lindo. Tem a Andressa tá falando pra tomar cuidado com o medium, realmente. Tem que sempre adicionar de gotinha em gotinha. E a hora que chegar na espessura ali ideal da tinta, você para, porque ele é cola, né? Então demora mais pra secar. É mais pra usar só se a sua tinta tiver meio endurecidinha mesmo, assim. Porque se você misturar com um pouco de água, por exemplo, que às vezes, né, pode acontecer, pode dar algumas bolhas na tinta, não fica tão legal. Então, eu prefiro misturar com medium, mas assim, tem que realmente bem de pouquinho em pouquinho. Olha que lindinha. Fica parecendo uma florzinha mesmo. Ó, então ficou assim, este é o nosso miolinho. E percebem que assim, com bastante delicadeza mesmo, viu, gente? Sem pressa, com pontinha bem pequenininha mesmo. Quanto menor o tamanho do boleador que a gente usar, mais delicado fica o resultado da mandala. Então, eu gosto bastante de trabalhar com esses que tem a pontinha mais miudinha. E se errar... Ó, se vocês errarem alguma coisinha, é sempre legal ter em mãos cotonete, tá? Passa o cotonete sequinho mesmo, onde errou, e depois pinta de novo com a cor do fundo, com um pincelzinho mais fininho, mais delicado, ok? E aí, Bruno, como que estamos? De horário? Você acha que vai ter mais? Não sei, que a gente pode continuar amanhã também, né? Agora são 9. Agora são 9h12. 9h30. Tá, ó, vamos então até 9h30, tá? Pra gente acelerar. Opa, acelerar não, né? Mas fazer mais uma partezinha da nossa mandala. Então agora, quem tá seguindo a minha sugestão de cores da lista de materiais, pega a acrílica brilhante rosa ou uma cor que você quiser substituir por ela, tá? Essa cor aqui rosa, a gente vai usar ela nas transições, ou seja, nesse intervalinho aqui, né, entre essas duas linhas, e depois entre essas duas linhas de novo e aqui no final, tá? Então a cor que você escolher, se você quiser que o resultado fique parecido com a nossa, pode ser outra, mas pense que você já vai usar ela aqui, aqui e aqui no finalzinho. Mas não faça antes de chegar a hora, tá bom? É pra esperar e fazer junto comigo. Outra coisa, eu tenho esse péssimo hábito de usar aqui na tampinha, mas é sempre melhor colocar no godê, tá bom? Então não façam como eu. Agora eu vou pegar, ó, eu usei pra fazer os puxadinhos, essa pontinha aqui do boleador, eu vou pegar a outra ponta dele que é levemente maior. E aqui a gente só vai preencher, ó, tá aparecendo bem, né? Aqui, ó, entre as duas linhas eu vou colocar um pontinho. Por que é legal trabalhar entre duas linhas? Porque assim o seu círculo ele vai ficar perfeito, ele não vai ficar torto, você vai ter tanto um limite aqui da parte de baixo quanto da parte de cima até onde você pode ir. Então é só ir colocando, ó, uma bolinha ao lado da outra. Então aqui toda vez que eu for fazer um pontinho, eu vou carregar o meu boleador na tinta, tá? E vou vindo aqui, ó, construindo essa fileirinha. Sempre respeitando as marcações que eu fiz, né? As linhas que eu tenho aqui. Vamos virar aqui.
Gente, eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, mas amanhã não, hoje é a hora que a gente terminar a live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, mandem por lá, por gentileza, porque é impossível acompanhar todos os comentários e fazer a mandala ao mesmo tempo. E aí eu vou responder vocês amanhã numa live também lá pelo Instagram, às 8 horas da manhã. A equipe está anotando também as principais dúvidas da live agora. Beleza. E você pode amanhã respondê-las também. Ótimo. A minha equipe é muito maravilhosa, então eles estão aqui acompanhando os comentários e anotando, tá? As principais dúvidas. E aí eu vou responder elas também amanhã, tá? Eu tento sempre dar assim o máximo de atenção, mas é que às vezes acaba passando mesmo, gente. É muita informação aqui na hora, não dá para acompanhar tudo, sabe? Então, se eu deixei de responder alguém, me perdoe, eu vou tentar responder amanhã o máximo de perguntas que eu puder, tá? Ó, então ficou assim, nosso miolinho está preenchido. E já vamos aproveitar então aqui, ó, que ainda tem um tempinho. Vamos começar a fazer as marcações dos miolinhos, que o próximo padrão que a gente vai criar aqui para mandala são pétalas. E a gente vai começar então fazendo a marcação dos miolos. Para isso, eu vou usar um boleador, que é um bastãozinho de acrílico. Como eu sei que nem todo mundo tem, você pode usar um desses redondinhos mesmo do kit, ou um palitinho de madeira que seja um pouquinho mais grosso do que o palito de dente. Qualquer coisinha que você consiga fazer uma bolinha aqui um pouco maior do que essa que a gente usou para fazer de cor de rosa, tá? O miolinho das primeiras pétalas, ele é turquesa, tá? Então, com a mesma cor que eu fiz aqui os pontinhos, eu vou fazer o miolinho. Então, eu vou molhar aqui. E aí, como que eu vou fazer? Deixa eu só consultar aqui. Tá. Eu vou deixar aqui, ó, minha mandala bem retinha, então a linha, tem uma linha aqui bem voltada pra mim, certo? E uma aqui pra frente. Esse padrão, o que a gente vai fazer? Nós não vamos colocar em todas as linhas, tá? Eu vou fazer um padrão, um sim e um não. Deixa eu começar aqui de cima que acho que dá pra ver melhor, ó. Eu vou colocar um miolinho aqui, certo? Então, coloquei em uma linha, vou pular a próxima e vou colocar na outra, tá? Então, faz um pinguinho em uma, pula. Faz um pinguinho em outra, pula. E assim por diante. Porque senão as pétalas vão ficar com pouco espaço e aí a gente não vai conseguir deixar elas com um formatinho legal. Tá? Então vai ficar assim, com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8 miolinhos. Vão ter 8 pétalas neste pedacinho aqui da nossa mandala. Agora nós vamos começar a criar o formato da nossa pétala. E aí eu vou usar essa acrílica brilhante aqui, rosa escuro. Vamos focar aqui, rosa escuro, tá? Da Acrylex. Se você quiser usar outra cor, fique à vontade. Aqui a gente vai bem de levinho mesmo, tem que ser um pontinho muito delicado, porque é uma parte bem pequenininha ainda aqui da mandala. Eu vou pegar então de novo o menor boleador que eu tenho, aqui o mais fininho, e eu vou dar uma carregadinha nele aqui, ó, na tinta. Vou colocar o pontinho bem em cima da linha, tá? Mas tomando cuidado para ele não colar aqui no pontinho verde. Dei um pontinho aqui, certo? Agora eu vou simplesmente contornar a minha bolinha descarregando a tinta do boleador, tá? Vai ficar assim, bem pequenininho mesmo, ó, deixa eu ver. Bem delicadinho, tá? Essa parte aqui é bem trabalho de formiguinha mesmo. E aí, pra fazer o outro lado,
Eu vou molhar de novo o boleador. Só que eu vou descarregar um pouquinho aqui no primeiro pontinho, tá? Porque senão o próximo vai ficar muito grande também. E aí eu venho fazendo a mesma coisa. Opa, falei que ia ficar grande e ficou mesmo. Enfim, ele ficou gordinho, mas não tem problema. Vamos para o próximo. Molhei uma vez, dei um pontinho bem em cima da minha linha guia. E aí agora eu venho descarregando aqui, contornando o formato da minha bolinha. E do outro lado a mesma coisa. E aí a gente vai fazendo isso em todas, tá? Se os seus pontinhos não ficarem tão uniformes, né? Às vezes o pessoal tá começando sem falar, mas um lado eu consigo fazer, o outro fica um pouco estranho, não tem problema, gente, é normal. Continua fazendo, quanto mais vocês treinarem, melhor vai ficando, tá? Ó, com o pinta-bolinhas, eu tenho um aqui. Ele tem as ponteiras um pouco grandes para esse pedaço, tá? Então, conforme a mandala for abrindo, você até consegue usar, mas se você usar ele aqui agora nesse miolinho, vai ficar um pouco grosseiro. Se você tiver palitinho de dente, faz que vai ficar legal. E aqui a última camadinha. Agora vamos aproveitar que dá tempo de fazer mais uma. A próxima camada vai ser com essa mesma cor. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou mudar aqui o lado do meu boleador, tá? Então eu usei essa pontinha, agora eu vou usar essa. Para bolinha não, as camadas da pétala irem aumentando tanto de tamanho quanto o diâmetro dos próprios pontinhos, tá? Então aqui, ó, vou dar um pontinho mais carregadinho bem aqui em cima da linha, de novo. E aí eu vou fazer 2 pontinhos, ó, logo abaixo. Não sei se, acho que vocês já perceberam, né? Eu faço tudo de cabeça para baixo. Quem quiser fazer de cima para baixo também pode fazer, tá? Então aqui fica ó, como se tivesse um chapéuzinho em cima da pétala, tá vendo? Forma um V, né? Agora a gente só vem, né, descarregando até chegar lá no final. Opa, ficou muito fraquinho. Deixa eu refazer. Nessa parte aqui, toma bastante cuidado para o boleador não ficar muito carregado de tinta, tá? Tem que ser bem levinho. Ó, e ela já vai começando a tomar um formato de pétala, ela tem esse biquinho, né? Então aqui, ó, pensa como se tivesse um risquinho meio que na diagonal, para você criar o biquinho da sua pétala. E aí a gente vai contornando a camada que estava ali embaixo. Com bastante calma e com bastante delicadeza. De uma pétala para outra, é legal você sempre tirar o excesso, tá, da tinta que ficasse no boleador, num papelzinho ou numa toalhinha, para os pontinhos não irem ficando muito grosseiros também. Que o excesso de tinta, às vezes, ele impede de fazer um detalhe muito pequenininho, fica mais gorduchinho. Então vamos
terminar a última pétalazinha aqui. E tá assim o nosso miolinho. Ó, eu vou fazer a próxima camada, eu vou fazer em um pra mostrar pra vocês. E aí vocês terminam aí de tarefinha, tá bom? Porque já vai dar 9h30. Deixa eu ver que cor que eu usei. O flamingo. Pra próxima camada eu vou usar essa PVA aqui, que a cor chama flamingo. Quem estiver usando outros tons, pode optar por exemplo, aqui eu usei um rosa escuro e agora eu vou usar esse tom que é um meio rosado também, só que mais claro. Então, se você usou, sei lá, um azul, pega um azul um pouquinho mais claro pra dar um efeitinho aqui na borda. Aí, tô esquecendo do microfone. E eu vou usar o mesmo boleador ainda, tá? Só que agora eu vou fazer um pontinho mais carregadinho, ó, aqui. E do lado já, colocar os dois. Certo? E agora eu vou dar uma olhadinha aqui e venho descarregando. Tá? Vou fazer mais um. Ó, um pontinho mais carregadinho aqui em cima da linha guia. Dá um pouquinho mais de zoom, tá? Tá. Vamos dar um zoom maior. Espera aí, gente, que vamos ajustar o foco. Aí. Ó, fiz um pontinho aqui, um aqui então. Aqui, a única coisa, conforme a gente for aumentando as camadas, vai ser sempre isso. Faz o chapéuzinho, que é o biquinho aqui da pétala, e vai contornando o que tá embaixo. Quantas camadas vocês forem fazendo, tá? Beleza? E aí vamos completando aí todas as pétalas. Agora eu vou parar aqui. Se vocês terminem, tá? Essas pétalas, eu vou terminar também depois. Essa daqui é a nossa mandala modelo. Amanhã a gente vai continuar, né? Tem muitos detalhes ainda pra continuar. Gente, aqui. Deixa eu trocar de lugar, senão vai manchar aqui, ó. Amanhã a gente vai continuar aqui, ó, essas pétalas. Tem vários detalhes ainda, tem sobreposição, tem as folhinhas, enfim, tem um monte de coisa ainda pra gente fazer, tá? Juntos. Mas amanhã a gente dá uma acelerada aqui pra finalizar. E, bom, então aqui agora é isso, né? Vou deixar aqui, limpar minha mão. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês, pela paciência. Amanhã a gente continua e descansem bem e eu espero vocês amanhã. Fechou? Um beijo, boa noite, muito obrigada de coração. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, tá bom? Que eu vou tentar responder todo mundo amanhã.